E aí, gente, seguimos? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode ser interessante, pode ser relevante, que é chegar até o século XX, quase metade do século XX, uma questão do Enem 2021. Não sei se chega lá, mas se chegar, talvez apareça por aqui o Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma questão interessante, uma questão importante para você, tá? E aí, o que acontece para o Brasil entrar na Segunda Guerra? Porque o Brasil, vejam só, no princípio ele queria ficar neutro, né? O próprio Getúlio Vargas ele fez questão de ficar neutro. Poxa, assim como os Estados Unidos, a Europa que está em guerra de novo, assim como estava na primeira, para quem está de fora da guerra é melhor que vai se aproveitando, vai tendo um crescimento industrial, alguma coisa assim. Só que o Brasil, que começou a produzir bastante para vender para os Estados Unidos, para vender para a Inglaterra, o Brasil ele começou a sofrer com os bloqueios de submarinos dos alemães no Atlântico. E aí tem uma série de navios brasileiros que estão na Bahia e estão carregados para levar produtos possivelmente para os Estados Unidos quando são torpedeados por um submarino alemão. Então os navios brasileiros são atacados pelos alemães. O que o Vargas fez? Tentou abafar o caso, porque o Vargas não queria entrar na guerra. Entretanto, aí que vem a questão surpreendente, veio uma grande pressão popular pela guerra. Quando vazou alguns dias depois, a comunicação andava devagar naquela época, mas quando vazou alguns dias depois, veio pressão popular, povo nas ruas, em algumas cidades de colonização alemã teve ataque a cidades, teve ataque a prédios, a igrejas luteranas, por exemplo, e aí uma pressão que leva o Vargas a entrar na guerra. O Vargas, que já estava cedendo algumas bases lá no Nordeste para os Estados Unidos, agora declarou guerra ao eixo e se propôs ir à guerra e fazer uma convocação da Força Expedicionária Brasileira. Originalmente ele chegou a pensar em 100 mil homens, conseguiu reunir pouco mais de 25 mil homens que foram lá junto com a Força Aérea Brasileira para a campanha da Itália. Tá? Não foram, obviamente, de forma independente, foram incorporados ao exército norte-americano e lá foram subordinados ao general Montgomery, que é o britânico que estava conduzindo a campanha da Itália. Então o Brasil vai para a guerra e lá ele participa do grande evento, né, que é um evento protagonizado pela Força Expedicionária Brasileira, que é a tomada de Monte Castelo. O Hitler ele tinha invadido a Itália naquela época para garantir o domínio do Mussolini, pelo menos para a metade norte da Itália, enquanto a metade sul já tinha se visto livre do fascismo, e o Brasil participa dessa ocupação até a metade sul, mas tem um Monte Castelo, um monte tomado pelos nazistas com um castelo lá em cima, por isso o nome Monte Castelo. E aí quem fez uma atitude meio de loucão de resolver fazer um ataque surpresa a Monte Castelo foi a Força Expedicionária Brasileira. Inclusive por isso pode aparecer um texto, ou dois na verdade, aquela questão texto 1, texto 2, os norte-americanos acharam as tropas brasileiras indisciplinadas, porque o Brasil foi mal armado, o Brasil não levou médicos, o Brasil não tinha remédio, o Brasil não previu que aqui era verão e lá era inverno, e pegaram um dos invernos mais rigorosos, não tinham roupas para o frio. Então o exército americano teve que dar um suporte para o exército do Brasil, e o Brasil ainda desobedeceu a uma ordem superior e fez um ataque a Monte Castelo. Visão dizendo que o Brasil é desorganizado. Agora, a Força Expedicionária foi brava, foi lá, o Brasil, um país subdesenvolvido, buscando seu espaço no mundo, participou da guerra e foi o único país do continente, né, tirando os Estados Unidos, que participou tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, então demonstrando força. Pode ter texto 1 e texto 2 aí, um falando dessa força do Brasil, dessa atitude do Brasil heróica, e outro com a crítica dos exércitos, dos comandantes militares norte-americanos, certo, gente? Então, para hoje era isso. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo canal. Se inscreve, curte, ativa notificações, manda um pix de R$ 1.000.